E falando, e para usar uma expressão tua aí do circo, né, como você usou, imagino que pejorativamente diante do que está acontecendo, né, com as revelações. Descritivamente. Descritivamente e pejorativamente também, porque desacreditar, denota aí uma desobservância da importância do conteúdo e foca mais no emissor, né, da questão, no caso aí, o site da Intercept. Eu queria seguir aqui um pouco nessa, falando de imparcialidade ainda, de parcialidade, Vini, frente aos novos diálogos que foram revelados pela revista Veja, em parceria com o site The Intercept, e que compõe a capa do semanário, do periódico, do semanário dessa semana. Saiu ontem já, né, Vini? Saiu ontem a capa com o título Justiça com as próprias mãos e a foto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e hoje os conteúdos foram revelados em parceria com o site Intercept, que diz ter recebido as supostas mensagens trocadas por Moro e membros da Força Tarefa da Lava Jato. A revista Veja divulgou mais diálogos atribuídos ao atual ministro da Justiça. As conversas mostraram que, no papel de magistrado, Moro deixou de lado a imparcialidade e atuou ao lado da acusação, afirma a reportagem da Veja. Em nota, a assessoria de Moro afirma que ele não reconhece a autenticidade das mensagens e que ele sempre se pautou pela legalidade. A revista também informa que Deltan Dallagnol foi procurado e pediu para ver as mensagens antes de se manifestar, recusando um encontro com os repórteres quando isso foi solicitado. Em conversa com a procuradora Taíde Ribeiro Costa, a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, disse que Sérgio Moro pediu para que ele não tivesse pressa em anexar aos autos uma planilha apreendida com um suspeito. Caso isso fosse feito, o processo sairia das mãos de Moro e iria para o Supremo. Tudo isso nessas conversas novas reveladas pela revista Veja em parceria com o The Intercept. Em outro dos supostos diálogos, Deltan Dallagnol afirma que Moro alertou sobre a falta de uma informação na denúncia de um réu, o Zvi Skornik. As supostas mensagens também revelam que uma conversa entre o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima e o delegado da Polícia Federal, Igor Romário, que mostram que Moro sugeriu datas para a realização da operação que prendeu o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, da Eletronuclear. As mensagens também indicariam que Moro era contra uma possível delação de Eduardo Cunha. Abre aspas, espero que não procedam, teria dito o então juiz sobre os rumores. As supostas mensagens do procurador Deltan Dallagnol para colegas incluem também uma comemoração. Arra, Uhu, o Faquin é nosso. E até o apresentador Fausto Silva é mencionado nos diálogos. Edgar Moro menciona conselhos que recebeu do apresentador em mensagens, dizendo que os procuradores deveriam ter uma conversa um pouco mais simples para passar à população aquilo que estava sendo feito. De acordo com a Veja, a reportagem procurou Deltan Dallagnol e Moro, que pediram que as supostas mensagens fossem enviadas a eles de forma digital. Eles não receberam. Os jornalistas, como eu falei aqui também no início desta nota, Edgar, mais conversas, portanto, reveladas agora em parceria do Intercept com a revista Veja. Inclusive, a matéria é assinada pelo Glenn Greenwald. Só um adendo, já que o Moro e o Deltan não confirmaram a veracidade das mensagens, o Faustão veio a público na própria Veja e confirmou que o diálogo dele, a conversa dele com Sérgio Moro é verdadeira. Valeu, Faustão. O diálogo, Vini, esse que você se refere aí no teu texto, é o seguinte, envolvendo o Dallagnol e a Laura Tesler, procuradora. Ele disse o seguinte, o Dallagnol: Laura, no caso do Zvi, que é o Zvi Skornik, que é um réu, né, dentro do processo, no caso do Zvi, diz o Dallagnol, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa. E se for por lapso que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã e dá tempo de incluir. Só é bom avisar ele. Vou ver isso, né? A Laura Tesler responde. E aí tem outros trechos também. O juiz Sérgio Moro diz: preciso da manifestação do MPF no pedido de revigação, mas deve ser revogação da preventiva do Bunlai até amanhã meio-dia. Ok, o Dallagnol responde: será feito. Seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém.
Pena que parece que quem emitiu a decisão anda meio estranho. Essas seriam juntadas aí a provas de que o juiz teria cometido atos ilegais na condução, na maneira de se comportar diante do processo. Ainda eu acho que esse é um caso que vai se desenrolar, não só pela previsão de outras mensagens e que vão ser reveladas, mas no final de semana mesmo, com a repercussão, Vini, dos analistas, inclusive aqui da Jovem Pan, tem os programas da Jovem Pan, sim, que devem se debruçar sobre isso e fazer análise. Até porque é um material muito extenso da Veja, a gente precisou aqui dar uma resumida, né, nessa reportagem que eles acabaram divulgando. E aí? Eu tenho uma dúvida, o Faustão ele foi hackeado? Ele é autor de alguma dessas mensagens? O Faustão é citado nas mensagens, ele então confirma a veracidade das mensagens que envolvem ele. Então ele confirma a conversa que ele teve. Isso, ele confirma que esse assunto foi abordado com o Sérgio Moro. Eu tenho a impressão de ter ouvido e não pode atestar a veracidade da mensagem em si, porque ele não é o emissor nem o receptor dela, só para deixar claro para o ouvinte. Eu tenho a impressão eu tenho a impressão de ter ouvido isso no ar, no programa, o Faustão falando sobre a Lava Jato. Como ele muitas vezes se colocou e sempre, falou sobre isso, eu fiquei pensando que seria uma frase que ele poderia ter dito tranquilamente. Sim. Sabe, essa coisa de, olha, o Faustão... Porque quando a gente fala para o ouvinte que o Faustão atesta a veracidade da mensagem, parece que ele é emissor ou receptor da mensagem, isso tem que deixar. Mas ele atesta o conteúdo, ele confirma que o conteúdo de fato ocorreu. Essa é a observação. Esse trecho da mensagem está confirmado. Que seria algo como, olha, vocês falam muito juridiquês, vocês têm que falar uma... porque a partir do momento que uma linguagem que o povo entenda. A partir do momento que o Intercept errou o nome de procuradores e trocou datas, a gente não pode dar muita credibilidade para as informações dele. Mas é o seguinte, a certeza da Veja sobre a natureza indevida da conduta do Moro não é fato incontroverso, juridicamente, é opinião. Portanto, não é jornalismo, é torcida. É muito importante a gente definir o que é parte, né? Parte pressupõe você tomar partido, portanto, pressupõe parcialidade. A equidistância no processo penal, Edgar, ela se dá entre partes próprias, no caso, réu e vítima. Numa ação pública incondicionada, como é o caso dos crimes de corrupção, a parte é o Ministério Público, mas ele é parte imprópria, ele é considerado parte imparcial. Porque a função do Ministério Público, ao contrário do que os leigos pensam, não é acusar. A função do Ministério Público é apurar a verdade e pedir a condenação ou absolvição do réu. E a gente não pode confundir as coisas, né? Qual que é o artigo utilizado para enquadrar aí a conduta do Moro como supostamente ilícita? É o artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Ora, instrução processual, diligência burocrática e opinião não são aconselhamento, mas especialmente... você diz que está corroborando com quem é crítico à posição e à postura dele. Não são aconselhamento, especialmente numa força-tarefa coordenada que é regida por alguns princípios. Indicar uma prova, cara. Não. O princípio da celeridade... Vai lá que tem um depósito, galera. Vocês estão marcando toca aí, tem um depósito. Sim, lá que pode... O MP cometendo um erro, o princípio da celeridade, da eficiência e da economia. Com certeza, porque... Cabe ao juiz para julgar o final do processo? Sim, porque é uma questão de celeridade, eficiência e economia. Para mim mostra uma inclinação total do juiz junto economicidade processual. E o próprio Moro falou numa das audiências lá no Congresso que chegou a orientar a defesa do Lula quando contraditou uma testemunha, porque o advogado estava incorrendo em erro. Na oitiva ali, perante as câmeras, gravado. Mas é a mesma situação, e essa não é só a minha, Edgar, essa não é a minha opinião, é a opinião do Carlos Veloso, presidente do STF, a opinião do Conselho Nacional do Ministério Público, é a opinião do professor Modesto Carvalhosa, que diz o seguinte, a opinião do Miguel Reale Júnior, que é embora se incumba da acusação criminal em juízo, como fiscal da lei, pode o Ministério Público pedir tanto a condenação quanto a absolvição do acusado. Por outro lado, a defesa privada sempre é parcial em favor do réu, não possuindo as mesmas atribuições de caráter pública conferidas ao Ministério Público. O compromisso do MP e do juiz é com a verdade, o compromisso do advogado é com o cliente, e a equidistância no processo penal tem que se dar entre o juiz, o réu e a vítima. O Ministério Público é parceiro da justiça. Você está falando não do Estado inquisidor. Não é inquisidor. Você está apoiando um Estado inquisidor. Não estou apoiando nada do disso. Estado contra um réu. E é uma hipocrisia, porque o mesmo legalista que fica tendo essa interpretação
Vamos hiper lá. Deixa ao você pé, sozinho. ao pé da letra, ele não reconhece Se coisas contradizer. básicas. Não estou me O texto contradizendo. que você coloca corrobora a Essas- versão de quem é crítico ao Moro. Você percebe Não, é isso? só se você não entendeu o texto. Como assim? Até porque O juiz tratando nulidade- com o procurador, É. ele tende na balança a quem está acusando, Caio. Não. Você fez direito, meu Imagina, caro. isso é aplicação da justiça. Você está confundindo Você neutralidade. faltou nessa aula, então. Você está Olha, confundindo neutralidade com imparcialidade. o Miguel Reale Edgar. Júnior, que foi neutralidade o é jurista. impossível. É questão de foro Vamos íntimo. lá. A imparcialidade, ela se Vamos lá. verifica objetivamente nos atos do processo. Vamos lá. Você gosta de 20% usar das os nomes causas, dos 20% célebres das juristas causas para falar. O da Miguel- Lava Jato Com licença, só são deixa- absolvições. pra gente poder Tem mais estabelecer. indeferimento do que Sim. deferimento. Para a gente poder estabelecer aqui o contraditório, eu quero dizer o seguinte: um dos juristas que encaminharam o processo, embasaram o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, um renomado jurista, apoia a crítica ao Sérgio Moro no sentido da parcialidade com a qual ele conduziu. E a outra autora, Janaína o processo. Pascoal, vai no sentido oposto. Então, veja. Então Não não há mesmo? discordância, né, cara? É só isso. Há uma Não, discordância. mas eu tô falando Com que há certeza. mas o meu papo é exatamente esse. Olha como eu abri a fala. A certeza da Veja é uma opinião, não é um fato incontroverso. Eu defendo a como a pluralidade sua. de interpretação. O Não sei. texto, Eu defendo a pluralidade de o texto interpretação. divulgado pela Eu não Veja. admito falar que Você a sempre conduta do critica Moro... a mídia aqui, não, mas você eu faz não críticas admito à mídia. falar com uma certeza absoluta que houve erro na conduta do Moro, porque isso não a é uma sua opinião... certeza Não. absoluta é de que não houve, Mas a gente o já diálogo sabe. mostra isso. Não é isso. Diálogo. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Vamos certo? lá. A gente busca a verdade. E Esse quem é o fato. E quem tá mais próximo da razoabilidade dessa verdade? Então, eu tenho as minhas Veja, fontes, você tem as suas. Se a gente tomar por base, vamos lá, de novo, os diálogos da Intercept. Vamos lá, esses diálogos são verdadeiros? Parece-me que sim, pelo que o próprio juiz já se manifestou com relação a eles. Olha, não nego, olha, podem ter sido adulterados, mas olha, se foram adulterados, não tem nada demais. Quer dizer, é uma situação em que o juiz está acuado, é nítido isso. Porque ele deve reconhecer no íntimo dele, aí é um sentimento que eu tenho, que ele cometeu essa parcialidade na condução do processo. Tomando esses diálogos como verídicos, como verdadeiros, como parecem que são, o juiz, sim, tendeu na balança. Aqui no caso da prova, que ele alerta os procuradores que não estão inclusas dentro do processo, é a nítida tendência ao lado da procuradoria. O Moro Do já se lado- manifestou, do se lado você acusador. quiser. Eu tenho uma aspas dele sobre imparcialidade. Ele diz o seguinte: a necessidade de proferir o julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, eu acho que é a obrigação principal do juiz. Isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início. Ele diz? Diz, e aquela perspectiva de estar aberto Eu para não decidir... esperaria outra coisa que ele dissesse. Ele E não aquela poderia dizer, olha, eu realmente fui parcial, olha, desculpem, Ele só disse que você se equivocou quando ele foi inquirido pelo ministro Teori Zavascki com relação ao grampo no escritório de advocacia. Não Foi é, aí que ele falou, não é olha, um, grampo, né? Eu me equivoquei. Uma escuta legal autorizada por lei, só com um probleminha de prazo. Pequeno probleminha, detalhe. Mas assim, também isso é uma grande discussão de narrativa política e não de fato jurídico, porque é o seguinte, vamos lá, artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa. Artigo 566, não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Pelo amor de Deus, as decisões do Moro, elas foram referendadas, Olha. elas não foram reformadas pela segunda instância, pelo Tribunal Recursal, até mesmo pelo Tribunal Constitucional. E se não bastasse isso, você vai para o 157 do Código Penal que fala o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais. Aí você vai na Constituição, no artigo 5º, inciso 56, está lá, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso não é malabarismo, Edgar, isso é a lei. Isso é a lei que joga e publiciza. Isso é a lei, e quem é garantista tem que seguir a lei. E isso publiciza, joga a opinião pública em favor ou contra determinados atos, tem interesse político aí. Como você fica sempre no campo da defesa
defesa da retórica política e você está alegando aqui coisas dentro do processo que, na verdade, ao meu ver, corroboram a opinião de quem é crítico, a parcialidade com a qual o juiz conduziu o processo, me parece muito claro. E, Caio, eu digo o seguinte, imprensa que não se mantém vigilante, eu não vou nem dizer crítica, que se mantém vigilante é assessoria de imprensa, cara, é propaganda... Não, cara, você vai me desculpar, mas você tem uma narrativa hegemônica da Folha de São Paulo, da Veja, você tem esse jornalista militante casado com um parlamentar do PSOL. Eu não vou culpar o mensageiro até que isso venha à tona. Não, eu vou ficar estar atento vigilante, às mensagens. Estar vigilante é olhar as coisas de outro ponto de vista, Edgar. E você não vai me acusar aqui de ficar... você está sendo de fazer parte de uma narrativa dominante, sendo que eu sou minoria aqui. Não, mas não por isso. Você está sendo tendencioso. Não, e você não? Quem disse? Eu defendo minhas posições. Eu sou pela apuração dos fatos. Eu não faço força nenhuma para defender meu ponto de vista, Edgar. Isso é natural para mim. O que vem eu acredito em cada sílaba que eu falo. O que vem a público? Vem dados de conversas e diálogos que denotam a imparcialidade. Você interpreta como imparcialidade. A parcialidade do juiz. Eu não interpreto dessa forma. Imparcial. Não, você confunde direito, neutralidade com imparcialidade. 254, inciso 4. Só fique atento a esse artigo aí do Código do Processo Penal. Mas eu já dei até doutrina sobre ele. Pois não, vai lá ler de novo então. Agora, 10h39, recomendo a leitura para você também. Horário